Dia, gente boa aqui do Instagram, para mais uma reunião nossa dominical aqui na Penha. Na Penha. Gente, eu acho que vocês têm observado, ou se não têm, queria convidá-los a observar. Eu acho que quem está mais por dentro desse assunto é o meu amigo Guto, por estar aí estudando as questões da tecnologia, da inteligência artificial, e até o vídeo que nós assistimos aqui sobre Moisés, tem um sobre Noé também, muito interessante. Tem um até o Guto, eu já tinha visto, mas o Guto compartilhou comigo, dos camaradas que chegaram lá no alto do Everest. Os camaradas chegaram lá no alto do Everest, e aí eu disse, meu Deus, não tem nada aqui, né? Mas então, tá muito gelado, não tem nada aqui em cima. Noé, vi também. Da pirâmide. Ainda vão dizer que foi extraterrestre que fez. Esse foram a enxurrada de vídeos produzidas por uma tecnologia recentemente lançada pelo Google, o Veo 3, né? E que traz aí uma produção de vídeo com altíssima resolução, né? E com criação até de sonoridade ambiente, a gesticulação labial, ela acompanha a fala. Então, o nível de realidade é muito grande, embora para os olhares, né, mais sensíveis e técnicos, ainda não perfeito. Mas para os nossos olhares aqui, a gente já bate o olho e você praticamente não faz distinção, né? E o que foi lançado agora só vai ser cada vez mais depurado e aperfeiçoado. E é o momento em que nós estamos entrando, valendo considerar a seguinte informação. São tecnologias que estão contingenciando apenas, no momento, dois sentidos nossos, a visão e a audição, né? Daqui a pouco nós teremos uma produção em massa de ciborgues, né? Com roupagem de pele sintética, mas completamente equivalente à pele humana, onde será introduzido essas inteligências, né? E essa capacidade de reprodução. E é em nome disso que a gente vai entrar num cenário em que certas questões vão começar a surgir e elas vão começar a se estabelecer. Para muito além, né, do que até então, uma vez presente, já produzia certos níveis limitados, mas efetivos, de alienação sobre a gente. E aí, então, vamos aproveitar esse videozinho para assistir. Esse cara, ele começou a falar que a gente é IA. Eu fiquei tipo assim, fala sério, né? Tá de sacanagem, né, cara? Até parece que a gente é uma simulação. Então simula R$ 1 milhão pra mim. Eu tô me ferrando aqui no meio da Amazônia, um monte de mosquito me picando, um calor de macaco, pra falarem pra mim que eu sou uma IA. Era só o que me faltava. Bom, já que eu sou só uma IA, eu posso ser o que você quiser. Olha, eu acho que sou uma IA sim, porque antes eu tinha 7 dedos, agora tenho 5. Não sei quem é minha mãe nem meu pai. Ah, isso! A gente não é IA, tira isso da sua cabeça! São recortes do que é feito. A gente já, a gente já até introduziu
creio que todos têm noção de que são vídeos feitos, mas se a gente não falasse, daria para a gente ter a real noção de que a gente está lidando com inteligência artificial? E eu achei interessante esse vídeo porque eles estão, nesse momento, criando produções o mais próximo possível do nosso cotidiano. Do nosso cotidiano. E eles produziram avatares de inteligência artificial convencendo e fazendo chacota de como se eles não fossem inteligência artificial. E tomando então como pauta o que vai começar a se desenvolver ainda mais, e já está liberado, tá? Se você paga o plano ali, se você tem ali uma ciência de como instrumentalizar isso, nem o céu é o limite da onde isso vai parar. E do que isso vai produzir. E do a que isso pode se associar com outras tecnologias para produzir um efeito cada vez mais envolvente e convincente. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, eu queria ponderar sobre um trecho que, na verdade, por mais assustador que isso tudo possa se configurar para a gente, é tudo o que já estava enunciado por Jesus e que eu creio que a gente precisa visualizar isso, no modo como isso está se concretizando. E certamente com o passar de mais poucos anos, a gente vai enxergar isso cada vez com maior nitidez. Vamos ler aqui a partir do verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 21 em diante. Jesus disse o seguinte: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Eu acho interessante, antes de Jesus falar o que ele vai começar a falar, ele ter notificado este ponto. Haverá então grande aflição. Em outras traduções é tido o termo grande tribulação. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, prestem atenção. Se vai ser uma geração caracterizada por aflição, tudo o que nos aflige produz em nós a exigência de uma solução, de uma salvação. Pulsa dentro da gente uma carência e uma necessidade de refrigério, de paz, de resolução interna, de modo que esse cenário, porque pense isso, onde há tribulação, existem pessoas querendo solução. Onde há aflição, existem pessoas querendo paz. E num mundo capitaneado pelo capitalismo, onde tudo vira produto de mercado, as nossas necessidades virarão produtos sobre prateleiras para serem vendidos. A sua agonia vai ser produto de prateleira.
a sua necessidade de paz vai ser produto vendido, cobiçado, articulado por empresas que vão criar cenários para te oferecer solução, para te oferecer descanso. E isso vai precisar ser pensado. Até que ponto a solução que eu vou consumir produzirá em mim uma pacificação saudável ou uma pacificação alienante, onde em nome dela eu vou produzir uma interdependência com o consumo e a utilização de certas coisas que contribuirão em paralelo para a minha fragilização. Porque uma vez que eu não consiga viver de modo independente daquilo que me estabiliza, eu então estou criando um cenário de fragilização. E de fragilização onde aos poucos a gente vai sendo paulatinamente consumido e absorvido pela tecnologia. E quando a tecnologia começa a responder tudo o que eu preciso, para que a fé? Onde está a esperança? Como que eu me adapto à fé se a fé é desconfortável? É a certeza das coisas que não se veem, a prova das que se esperam. Como lidar com aquilo que não interage direta e objetivamente com os meus sentidos? Então vocês conseguem observar, eu comecei lá na tribulação. Lá na tribulação. Lá na grande aflição. E como que vão se ocorrendo desdobramentos que esse mundo vai tornar o nosso sofrimento matéria para que em cima disso possa haver enriquecimento. Só que a solução que vai ser oferecida não é a solução que vem do alto. É a solução horizontal, que vem da tecnologia e que produz um simulacro de aquietação, mas sob o preço da minha dependência da tecnologia. E é aí que Jesus prossegue, depois de ele falar da grande aflição, verso 22. Ele fala, se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Mas olha o verso 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, os abutres, as aves de rapina. Aonde estiver cadáver, ave de rapina se junta. E é aqui que eu quero refletir com vocês. As estatísticas mundiais demonstram uma porcentagem considerável de intensificação de ansiedade e depressão, causados pelas mais diversas razões que vão desde o
estilo de vida que a gente desenvolve nessas grandes metrópoles com trabalhos rodeados por florestas de concreto e que tiram a gente do nosso ambiente natural e colocam a gente num repertório robotizado, todo cronometrado e que interfere diretamente na homeostase da nossa instintualidade. Seja por causa de políticas absurdas, de guerras, de misérias, de interferências, de conflitos e de combates entre nações, entre grupos, e que, seja por uma desigualdade social, seja por uma insegurança social, seja como em decorrência de conflitos, seja por causa de uma pandemia, e que a nível global estabelece um nível de tensão na mentalidade coletiva, onde até as pessoas mais centradas e mais tranquilas, elas começam a mimetizar aquela vibração que vem do inconsciente coletivo. Tal é o nível de atmosfera que vai envolvendo o planeta, onde o que está acontecendo do outro lado do oceano repercute com uma intensidade extraordinária do lado de cá. Essa grande tribulação que vai inconscientemente insuflando na gente até mesmo ansiedades, angústias e depressões sem uma causa aparente. Inclusive, essa queixa está cada vez mais frequente dentro de consultório. A gente vai mapeando a vida do sujeito e a gente não vai conseguindo encontrar uma equivalência direta do que ele se queixa padecer com o que esteja acontecendo na vida dele. Outra comprovação dessa é a constatação, mais do que nunca ultimamente, de quadros de ansiedade e depressão em crianças. Em crianças que já desde cedo vão expressando um esbaforimento, uma sofreguidão, um pânico que outrora era reservado aos adultos e ficava circunscrito ao panorama específico de vida do que aquela pessoa estava passando e vivendo, hoje não necessariamente. E isso está se contagiando de maneira generalizada, de modo a criar uma grande aflição. E quem é que gosta de viver com essa aflição? Suicídio, por exemplo. Suicídio hoje já é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Por que jovens tão jovens, com um panorama todo de vida pela frente, acabam se utilizando desse expediente para a cessação da vida? Que agonia é essa? Que distância é essa deles para com uma propositividade da vida para além, para adiante? Isso que tem se desdobrado como uma aflição é porque, na verdade, desde o início do século passado, convencionou-se uma escatologia de interpretação para esse capítulo de tomar a grande tribulação como se fosse uma interferência de um governo que partisse para uma perseguição objetiva para qualquer um que se dissesse o quê? Evangélico? Crente? Cristão? E aí isso seria a grande tribulação. Mas Jesus, ele deixou claro que isso era algo que se daria sobre toda a face da terra. E existem hoje, notoriamente acometidos por essa realidade,
tanto os que estão produzindo comportamentos e decisões que deflagram essas disposições de modo direto, tanto quanto aqueles que não necessariamente, nos seus comportamentos objetivos, produzem decisões e comportamentos que gerem esse tipo de reação. Mas nem por isso eles deixam de estar atravessados por essa vibração universal de aflição. Porque eles são influenciados e atravessados por esse inconsciente coletivo que possui a gravidade de uma tensão, de uma ansiedade, de o que está por vir, o que está vindo daí para frente, o que vai acontecer. A maioria de nós, meus amigos, vocês já pararam para observar que se a gente deixar qualquer expectativa sobre o amanhã, a nossa imaginação já imagina os piores cenários possíveis? É a ansiedade já presente nos nossos sonhos. Porque se a gente não imagina acordado objetivamente, a gente dorme e já tem um pesadelo sobre o amanhã e já acorda esbaforido. Meu Deus, o mundo vai cair na minha cabeça. Né? A desgraça me aguarda ali na frente. Somos seres que já caminhamos com essa vibração e essa tensão para cada escolha que a gente faz. E a coisa está num nível neurofisiologicamente que até para tirar férias, a gente precisa de um tempo para um sossego neurofisiológico, porque a gente fica tão acostumado com as engrenagens do trabalho, dos compromissos, do horário, da tensão que isso produz no nosso sistema, que quando você, seja por férias ou qualquer outra razão, você precise parar, o corpo vibra. A pessoa entra em tensão. Eu já ouvi diversos relatos, tanto de dentro da família quanto de fora, onde as pessoas testemunham justamente esse tipo. Meu Deus, mas eu entrei de férias, fiquei angustiado. Quero voltar a trabalhar para tentar fugir dessa sensação, desses mergulhos que a pessoa dá e nessa vibração. É nessa hora da angústia, onde o nosso sistema neurofisiológico está todo moldado na aflição. Na aflição, vocês já perceberam como nós somos atualmente cheios de gatilhos para a aflição. Você sentado assistindo a televisão, vê uma matéria mal feita ali, passou uma coisa, girou uma... Já começou ali. Mano. Você foi para o trabalho, viu, passou por uma coisa, disparou. E muitos de nós, embora não dependentes de bebida, de drogas, dos entorpecentes da consciência, muitos de nós descontamos aonde? Só os que estão aqui. Geralmente é na comida e geralmente é no trabalho também. Vamos trabalhar. A gente tem as nossas cachaças moralmente aceitas e que levam a gente a diminuir o desconforto neurofisiológico de certas aflições, de certos passados que retornam à nossa memória, de certas situações que se deflagram no nosso dia a dia. E até do modo como a gente vai ficando cada vez mais incapacitados de ficarmos sozinhos, em silêncio. Isso está se perdendo entre a gente.
E muitos de nós vão testemunhando o fato do quanto nós mesmos não vamos sendo uma boa companhia até para a gente mesmo. A nossa mente se tumultua. Só que essa geração não observa isso e muito menos associa isso como uma grande tribulação. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados com isso. Isso virou o nosso normal. Normal. Não estou falando aqui nada, inclusive, é por isso que de anos em anos a linha do que seja patológico ela vai tendo que ser redefinida o tempo todo. Porque tudo isso que eu estou dizendo aqui, embora porque não interfira negativamente na funcionalidade geral do sujeito, de modo a impedi-lo a trabalhar, a ser produtivo, a conduzir de modo autônomo o seu próprio dia a dia. Então eu não tenho como, pelo menos diante da ciência clássica, atribuir tudo isso que nós estamos conversando a um quadro notoriamente patológico e comprometedor da saúde do sujeito. Mas, por outro lado, ainda que isso não seja patológico e não demande que o sujeito tenha um acompanhamento objetivo, isso para a gente virou normal. A gente se familiarizou com essas sensações, com esses lapsos, e não era assim. Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Nós estamos que nem a rã dentro da panela que começa com água em temperatura ambiente e alguém ligou o fogão e a água está esquentando e a gente está dentro dessa água. A gente está cozinhando nessa água, mas a gente não está percebendo. A gente acha ainda que a tal da grande tribulação ainda vai chegar. Ela ainda está para vir e a gente não está percebendo porque nós estamos sendo cozinhados com a efervescência crescente dessa água. E tal qual essa alegoria, a rã morre sem perceber, é que é difícil, por exemplo, você computar um óbito como tendo sido em decorrência da qualidade mental e anímica de uma pessoa, porque a qualidade mental e anímica é subjetiva demais. Você não vai ver ali num atestado de óbito, morreu por depressão, morreu por uma ansiedade, por um pânico, por uma aflição. Ali você vai ter falência múltipla dos órgãos, você vai ter infecção generalizada. Você somatiza e o corpo, e o que vai para o óbito é o que acometeu o corpo. Mas você não vai ter ali o rastro anímico do que ocasionou aquilo. Né? Até chegar àquele ponto. O fato é que nós temos já registros e evidências sobejas de que nós estamos numa grande panela sendo fervidos. E é uma grande tribulação, de modo que, visualizando isso, Jesus diz, olha, eles dirão, ei-lo aqui, ei-lo acolá. Ei-lo quem? O Cristo. O Cristo, ele vai ser cada vez mais simulado. Ele vai querer ser trazido cada vez mais para o nível concreto. Para o nível concreto. Eu creio até que os próprios louvores e os próprios cânticos que de um tempo para cá começaram a ser produzidos, vocês notaram como que a letra deles era muito quero te ver, quero te tocar. Senhor, tu és lindo. Jesus é lindo. O que isso comunica?
Isso comunica uma sede. Uma sede